Você teria coragem de chutar a própria mãe cadeirante no dia mais importante da sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu diante de uma igreja lotada, repleta de convidados, vestidos de gala, flores espalhadas pelo corredor e olhares atentos para o noivo que, em vez de honrar quem o trouxe ao mundo, preferiu humilhá-la diante de todos. O que deveria ser um momento de celebração tornou-se um espetáculo de crueldade que ninguém jamais esqueceria. A cena parecia saída de um pesadelo. A mãe, frágil em sua cadeira de rodas, reunia todas as forças que tinha para participar daquele casamento. Ela sonhava em acompanhar o filho até o altar, como qualquer mãe sonharia. Não era apenas sobre tradição, era sobre orgulho, amor, esforço de uma vida inteira dedicada a ele. Mas para aquele noivo milionário, a presença da mãe ao seu lado não era motivo de honra. Era um incômodo. Enquanto todos esperavam pela entrada triunfal, a mulher, com mãos trêmulas e olhar cheio de esperança, tentava se aproximar. O vestido simples contrastava com os brilhos e joias dos demais convidados, mas o que mais chamava a atenção era a coragem dela em se colocar ali, apesar de tudo. E foi nesse instante, quando ela avançava para levá-lo até o altar, que a crueldade dele se revelou de forma brutal. Um chute covarde, seco, carregado de desprezo. O silêncio tomou conta da igreja. O som do impacto ecoou mais alto do que a música suave que tocava no fundo. Todos se entreolharam em choque, sem acreditar no que tinham acabado de ver. Como um filho poderia fazer aquilo? Como alguém diante de Deus, dos familiares e da mulher que lhe deu a vida, teria coragem de tamanha barbaridade? Essa não foi a primeira vez que aquela mãe sofreu com a ingratidão dele. Ao longo da vida, ela já havia engolido humilhações, críticas e olhares de desdém. O filho, acostumado ao luxo e ao poder que conquistara, esquecia-se de que por trás de cada conquista havia noites de sono perdidas, refeições sacrificadas e o esforço incansável de uma mulher que sozinha carregou o peso de criá-lo. Ele nunca perdoou a condição dela, nunca aceitou a cadeira de rodas, nunca valorizou o quanto ela se dedicou, mesmo limitada, para que ele tivesse oportunidades. E agora, no altar, a máscara caiu diante de todos. O que deveria ser um momento de orgulho virou uma vergonha pública. Alguns convidados tentavam desviar o olhar, outros murmuravam em reprovação, e havia quem segurasse lágrimas. Ninguém ali esperava testemunhar uma cena tão cruel. Mas o que ninguém imaginava era que entre todos uma voz se levantaria. Não era a de um padre, de um parente distante ou de um amigo. Era a de alguém cuja atitude mudaria completamente o rumo daquele dia e para sempre a vida desse noivo arrogante. E é aí que essa história começa de verdade. Para entender como chegamos àquele instante vergonhoso no altar, é preciso conhecer a história por trás dos personagens. A mãe do noivo, Dona Teresa, nunca foi uma mulher de posses. Vinda de uma família simples do interior, conheceu de perto o peso da vida dura. Perdeu o marido cedo e, desde então, carregou sozinha a responsabilidade de criar o único filho, Marcelo. Entre jornadas exaustivas de trabalho como costureira, noites sem dormir e o desafio de conviver com uma limitação física que a obrigou a usar cadeira de rodas desde a juventude, ela fez de tudo para garantir que o menino tivesse estudo, comida e dignidade. Teresa não poupava esforços. Muitas vezes deixava de comprar um remédio para si mesma para pagar a mensalidade da escola do filho. Enquanto os vizinhos cochichavam que ela não iria dar conta, ela permanecia firme, costurando madrugada adentro. As mãos calejadas e a coluna doída eram cicatrizes de uma luta silenciosa. Tudo, absolutamente tudo, girava em torno de Marcelo. E ele? Cresceu vendo o sacrifício da mãe, mas em vez de aprender gratidão, desenvolveu uma mistura de vergonha e desprezo. Desde cedo demonstrava impaciência com a condição dela, recusando-se a empurrar a cadeira de rodas em público, como se fosse humilhante ser visto ao lado da mãe.
Quando conseguiu se destacar nos estudos e nos negócios, transformando-se em um jovem milionário, esse distanciamento só aumentou. Marcelo, agora cercado de luxo, carros importados e amigos interesseiros, não tinha espaço em seu coração para quem mais o amava. Aos olhos dos outros, ele era o retrato do sucesso. Bonito, elegante, sempre bem vestido, dono de uma empresa em ascensão. Mas por trás do brilho havia uma frieza que poucos ousavam confrontar. O dinheiro lhe dera poder, mas também reforçara a arrogância. Marcelo acreditava que a vida era dividida entre vencedores e fracassados. E para ele, a mãe estava no segundo grupo. Do outro lado dessa história estava Carolina, a noiva, filha de uma família tradicional. Educada com valores de respeito e humanidade, ela jamais imaginaria o que estava prestes a presenciar. Carolina conhecia a sogra, sabia do esforço e da bondade daquela mulher, e em silêncio admirava sua força. Para ela, Teresa era um exemplo de dignidade e superação, alguém que, apesar das limitações, irradiava amor. Os pais de Carolina haviam sido firmes em sua criação. Desde pequena, aprendera que caráter não se mede por dinheiro e que respeito começa dentro de casa. Quando aceitou se casar com Marcelo, acreditava que o amor poderia suavizar a arrogância dele, que juntos encontrariam equilíbrio. Mas havia uma tensão que crescia a cada encontro familiar. A forma como ele tratava a mãe. Carolina sentia o incômodo, mas, até aquele momento, não imaginava até onde ele poderia chegar. E assim, os três personagens centrais se aproximavam do dia decisivo. De um lado, Teresa, com o coração cheio de esperança de finalmente viver um momento de honra ao lado do filho. De outro, Marcelo, carregando seu orgulho e vergonha da mãe. E por fim, Carolina, prestes a tomar uma decisão que mudaria o rumo da própria vida. As marcas de desprezo de Marcelo pela própria mãe não nasceram no dia do casamento. Elas foram se acumulando ao longo de anos, cada gesto, cada palavra, cada silêncio que feria mais do que qualquer chute ou tapa. Teresa lembrava-se de quando ele ainda era adolescente e já começava a mostrar vergonha de sua condição. Na escola, Marcelo não gostava que ela fosse buscá-lo. Pedia sempre que esperasse longe do portão, como se a cadeira de rodas fosse uma mancha em sua imagem. «Mãe, não precisa aparecer na frente de todo mundo», dizia sem olhar nos olhos. Teresa fingia não se importar, mas quando voltava para casa, chorava baixinho. Com o tempo, essas pequenas rejeições se transformaram em humilhações abertas. Durante a juventude, quando começou a frequentar festas, Marcelo deixava claro que não queria que os amigos soubessem da realidade em casa. Nunca levava ninguém para conhecer a mãe, nunca falava dela com orgulho. Pelo contrário, quando perguntavam, respondia de forma seca, como quem queria encerrar o assunto. Quando conquistou os primeiros lucros com seus negócios, Marcelo comprou um carro de luxo. Teresa, emocionada, pediu apenas para dar uma volta. O filho, com frieza, respondeu: «Mãe, não combina. Esse carro não foi feito para cadeiras de rodas». Foi uma frase curta, mas cada sílaba caiu sobre ela como uma pedra. Ainda assim, Teresa engoliu a dor, porque acreditava que o tempo e o amadurecimento trariam ao filho a gratidão que faltava. Mas o tempo só reforçou a distância. Marcelo passou a tratá-la como um peso, algo que precisava suportar por obrigação. Nas raras ocasiões em que a levava para eventos sociais, fazia questão de deixá-la em cantos discretos, longe das fotos, longe dos olhares. Era como se quisesse esconder a própria origem, como se tivesse vergonha da mulher que o criou. E Teresa, mesmo assim, nunca deixou de amá-lo. Sempre pronta para um carinho, sempre disposta a ouvir, sempre acreditando que, no fundo, ele ainda era o menino que ela embalava nas noites frias. O coração de mãe é feito de uma esperança teimosa, que resiste mesmo quando tudo parece perdido. Carolina, a noiva, percebia essas situações. Às vezes, tentava intervir com palavras de apoio. «Marcelo, sua mãe merece respeito».
Mas ele se esquivava, mudava de assunto, ou em alguns momentos até respondia com irritação: "Você não entende, Carolina, ela sempre foi um fardo." Essas frases, guardadas em silêncio pela noiva, começaram a criar rachaduras invisíveis no relacionamento. O casamento se aproximava e Teresa, apesar de todas as mágoas, nutria o sonho de acompanhar o filho até o altar. Era o desejo de qualquer mãe sentir-se parte de um momento especial, ser reconhecida, mesmo que por um instante. Para ela seria a prova de que, no fundo, todo o sacrifício valeu a pena. Mas no coração de Marcelo não havia espaço para esse gesto. Na cabeça dele, a imagem de entrar com a mãe cadeirante no altar era sinônimo de fraqueza, um lembrete público de tudo aquilo que ele tentava apagar de sua história. E foi essa arrogância que pavimentou o caminho para a cena mais cruel que a igreja inteira presenciaria. O dia do casamento amanheceu radiante, com o céu limpo e o sol iluminando a cidade. Para muitos, era o prenúncio de uma celebração inesquecível. Carolina, a noiva, estava rodeada de madrinhas, maquiadores e fotógrafos. Todos sorriam, ansiosos para testemunhar um dos dias mais importantes de sua vida. Já Marcelo, o noivo milionário, vestia um terno sob medida, escolhido a dedo, pronto para impressionar a todos com sua presença imponente. Entre flores brancas que adornavam a igreja e convidados vestidos em trajes de gala, havia uma atmosfera de expectativa. As famílias se reuniam, cumprimentavam-se, trocavam elogios e falavam do futuro brilhante que esperavam para os noivos. Mas por trás do clima de festa, existia um silêncio pesado que só alguns conseguiam perceber. Era como se um pressentimento pairasse no ar, algo que ninguém sabia explicar, mas que incomodava. Dona Teresa, a mãe, havia acordado cedo. Passara horas se arrumando sozinha, com a ajuda de uma vizinha que a acompanhava. Vestiu-se com um vestido simples, azul claro, que guardava desde os tempos em que ainda sonhava com a formatura do filho. A cadeira de rodas estava polida, enfeitada com uma pequena flor que ela mesma prendeu, como se fosse um adereço de esperança. No coração, carregava uma única expectativa: acompanhar o filho até o altar. Enquanto isso, Marcelo parecia incomodado com a ideia. Antes da cerimônia, chegou a comentar com amigos mais próximos que não gostaria de ver a mãe tentando participar da entrada. "Ela não entende. Isso só vai estragar o momento", disse em tom frio, arrancando risadas de quem, tão superficial quanto ele, compartilhava da mesma arrogância. Carolina, porém, pensava diferente. Nos bastidores, ao lado das madrinhas, comentou: "Eu espero que ele permita que a mãe esteja com ele. Seria bonito, seria justo." Sua voz tinha um tom de súplica, como quem pressente que algo pode fugir ao controle. A igreja, por dentro, estava deslumbrante. Tapete vermelho estendido até o altar, fileiras de cadeiras ornamentadas com flores brancas e velas delicadamente posicionadas. Os convidados conversavam em voz baixa, aguardando o início. A música suave de um quarteto de cordas preenchia o ambiente, criando uma atmosfera que, em condições normais, seria de pura emoção. Teresa, empurrada por uma vizinha até a entrada da igreja, respirava fundo. O coração batia acelerado. Ela sabia que não seria fácil. Tinha consciência da frieza do filho, mas acreditava que, pelo menos naquele dia, ele permitiria que ela tivesse o direito de estar ao seu lado. Era o sonho dela, e ela não pediu nada além disso. Marcelo, por sua vez, já se posicionava, altivo, perto do altar, cumprimentando convidados com um sorriso que mais parecia máscara. Quando avistou a mãe se aproximando, seus olhos endureceram. O que para muitos seria motivo de orgulho, para ele era um fardo. Ele não suportava a ideia de que todos vissem sua origem, sua fraqueza, sua mãe em cadeira de rodas. Naquele instante, antes mesmo da cena cruel acontecer, quem olhasse atentamente já poderia notar. Algo estava prestes a quebrar. A tensão entre a esperança da mãe e a arrogância do filho estava prestes a explodir.
O silêncio tomou conta da igreja no exato instante em que Dona Teresa começou a se aproximar do altar. Os convidados, até então entretidos em cochichos, prenderam a respiração. Era o momento que ela tanto sonhara, levar o filho até o altar, como sempre desejou. Com as mãos firmes sobre as rodas e com um esforço que apenas quem viveu toda uma vida de lutas poderia compreender, ela avançava, passo a passo, em direção ao filho. Mas Marcelo não via aquilo como um gesto de amor. Para ele, cada metro que a mãe avançava era um constrangimento maior. Seus olhos faiscavam de irritação. Em vez de emoção, havia desprezo. Até que, em um movimento inesperado, ele se aproximou dela e, diante de todos, ergueu a perna e desferiu um chute covarde na cadeira de rodas. O impacto ecoou mais forte que qualquer música. A cadeira tremeu, Teresa quase perdeu o equilíbrio e um suspiro coletivo percorreu a igreja. O tempo pareceu parar. Todos se entreolharam, incrédulos. Alguns convidados levaram as mãos à boca, outros deixaram escapar lágrimas. Como alguém seria capaz de tamanha crueldade, ainda mais em frente a Deus, a família e a noiva? Carolina, a noiva, sentiu o coração despedaçar. Ela sempre desconfiara da frieza de Marcelo, mas ver com os próprios olhos a violência contra a mulher que lhe deu a vida foi devastador. A cada segundo, seu olhar oscilava entre a mãe do noivo, caída em dor silenciosa, e o homem arrogante que dizia amá-la, mas que demonstrava ser incapaz de amar a própria mãe. Dona Teresa não disse nada. Ficou em silêncio, com os olhos marejados. Seu corpo doía, mas a dor maior estava na alma. Quantos sacrifícios ela já tinha feito para aquele filho? Quantas vezes deixou de comer para que ele tivesse comida no prato? Quantas noites de sono perdeu costurando só para garantir que ele tivesse educação? E, em troca, recebia um chute no momento em que sonhava viver a maior honra de sua vida. O choque era tanto que até os músicos pararam de tocar. Um silêncio pesado se espalhou pelo ambiente. Parecia que ninguém sabia como reagir. Todos esperavam que algo acontecesse, que alguém se levantasse, que uma voz de coragem quebrasse aquela cena vergonhosa. E é aqui que eu preciso falar com você que está me ouvindo. O que você faria se fosse testemunha dessa cena? Ficaria calado, assistindo à humilhação de uma mãe que só deu amor, ou teria coragem de se levantar e defendê-la? E me diga, de onde você está assistindo essa história agora? Coloque nos comentários. Eu quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém que você acredita que precisa refletir sobre o verdadeiro valor de uma mãe. Porque acredite, o que aconteceu a seguir vai te surpreender ainda mais. Por alguns segundos, a igreja inteira permaneceu em silêncio absoluto. O som do chute ainda ecoava na mente de cada convidado, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. Marcelo, com o semblante duro e arrogante, fingia que nada havia acontecido. Endireitou o terno, respirou fundo e tentou retomar sua pose de noivo milionário, como se tivesse apenas afastado um incômodo qualquer. Mas nada poderia apagar a cena. E os olhos de todos estavam fixos nele. Os convidados murmuravam entre si, alguns balançavam a cabeça em reprovação. Outros não conseguiam conter as lágrimas diante da crueldade que testemunharam. A imagem de um filho chutando a própria mãe cadeirante no altar feria não apenas a vítima, mas todos os valores que uma cerimônia de casamento deveria simbolizar. Dona Teresa, mesmo abalada, manteve a dignidade. Segurou firme nos apoios da cadeira, respirou fundo e ergueu o olhar. Não chorou, não gritou. Seu silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Era o silêncio de quem carregava anos de dor acumulada, de quem estava acostumada a engolir humilhações em nome de um amor que só existia de um lado. Foi nesse momento que Carolina, a noiva, não conseguiu mais se calar. O vestido branco que brilhava sob as luzes da igreja parecia perder o encanto diante da cena de horror que acabara de acontecer.
Ela caminhou até Teresa e se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. A senhora não está sozinha, disse em voz firme, fazendo ecoar sua indignação. O gesto de Carolina gerou uma reação imediata. Parte dos convidados começou a aplaudir discretamente. Outros se levantaram de suas cadeiras em sinal de apoio. A força da noiva contrastava com a frieza do noivo. E Marcelo, ao ver a noiva ao lado da mãe, começou a perder o controle da situação. Carolina, levante-se! Não faça esse espetáculo ridículo na frente de todos, disse Marcelo, tentando manter sua autoridade. Mas sua voz tremia. A máscara de homem poderoso estava se desfazendo diante dos olhos de todos. Carolina, porém, não recuou. Com os olhos marejados, mas a voz firme respondeu: ridículo é um filho humilhar a mãe dessa forma. Ridículo é esquecer quem te criou, quem te deu tudo o que você tem. Hoje, aqui, diante de todos, você mostrou quem realmente é. A cada palavra dela, os convidados murmuravam em concordância. Alguns gritavam, isso mesmo! Outros balançavam a cabeça indignados. O clima, que deveria ser de celebração, agora era de julgamento. Marcelo não era mais o noivo admirado, o jovem milionário de sucesso. Ele era o vilão da própria história. E no meio daquele caos, Teresa, ainda com lágrimas contidas nos olhos, olhou para a noiva e sentiu um alívio silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia se levantado em sua defesa. O altar, que deveria ser palco de um casamento, se transformava em tribunal. E a sentença estava prestes a ser dada. Carolina se manteve firme diante de todos, segurando as mãos de Dona Teresa como se fosse sua própria mãe. O silêncio da igreja se transformava em murmúrios cada vez mais altos, até que a tensão explodiu em vozes de reprovação. Vergonha, disse alguém no fundo. Ingrato, gritou outro. Cada palavra ecoava como um golpe no ego de Marcelo, que agora já não conseguia sustentar o ar de superioridade. Ele tentava recuperar o controle. Basta! Eu não admito esse tipo de escândalo no meu casamento, vociferou, mas sua voz, antes imponente, soava fraca e desesperada. O noivo milionário, que sempre esteve acostumado a ser aplaudido, agora era vaiado. Os olhares, antes de admiração, eram de desprezo. Carolina se levantou lentamente. O vestido branco balançava com a leveza de quem carregava a verdade. Seus olhos, marejados mas firmes, encontraram os de Marcelo. Você me pediu em casamento dizendo que queria construir uma família comigo. Mas que tipo de família pode nascer de um homem que chuta a própria mãe no altar? Eu não recebi essa educação. Meus pais me ensinaram que respeito vem antes de qualquer coisa. E se é assim que você trata a mulher que te deu a vida, como seria comigo? A igreja caiu em silêncio novamente. O peso das palavras dela era mais forte do que qualquer música ou sermão. Marcelo tentou se aproximar, estendendo a mão, como se ainda pudesse reverter a situação. Carolina, não faça isso. É o calor do momento, eu me exaltei. Mas a noiva recuou, afastando-se dele. Não, Marcelo, isso não foi um erro do momento. Isso é quem você é. E eu não vou me unir a alguém que carrega tanta arrogância e desprezo no coração. Um burburinho percorreu os convidados. Alguns se levantaram. Outros balançavam a cabeça em sinal de concordância. O padre, que até então permanecia imóvel, finalmente interveio. Se não há respeito, não há casamento. O altar não é lugar de violência, mas de amor. As palavras do religioso foram como uma sentença. Carolina se virou para os convidados e declarou em voz firme: essa cerimônia não vai acontecer. O impacto foi imediato. Algumas pessoas aplaudiram de pé, outras se emocionaram. Marcelo, por sua vez, ficou pálido, incapaz de reagir. Pela primeira vez, não havia fortuna, status ou poder que pudessem salvá-lo. Ali, diante de todos, o noivo milionário não era nada além de um homem pequeno, revelado em sua pior face. Dona Teresa, mesmo em silêncio, sentiu o coração pulsar de uma forma diferente. Pela primeira vez, ela não estava sozinha.
Alguém havia feito justiça. E essa alguém era justamente a noiva, a mulher que deveria ser conduzida por Marcelo ao altar, mas que escolheu se unir à verdade e à dignidade em vez de à arrogância. O casamento, que deveria ser uma celebração, terminava ali, interrompido, marcado por lágrimas, indignação e uma decisão corajosa. O salão da igreja estava tomado por murmúrios, olhares indignados e lágrimas contidas. Carolina, firme em sua decisão, já havia encerrado o casamento. Mas ainda faltava uma voz, a de Dona Teresa. Até então, ela havia se mantido em silêncio, suportando a dor física do chute e a dor emocional de uma vida inteira de desprezo. Porém, naquele momento, todos aguardavam que ela dissesse algo. Ela respirou fundo, ajeitou-se na cadeira de rodas e, com a voz trêmula, mas firme, começou a falar. Marcelo, eu passei a vida inteira acreditando que um dia você entenderia tudo o que eu fiz por você, que se lembraria das noites que eu costurei até os dedos sangrarem só para pagar sua escola, que teria gratidão por cada prato de comida que eu deixei de comer para que você pudesse se alimentar. Eu achei que, com o tempo, seu coração iria se amolecer, mas hoje, diante de todos, você mostrou que não mudou. Você não me vê como mãe, você me vê como vergonha. O silêncio foi absoluto. Marcelo tentava desviar o olhar, mas não conseguia. A mãe prosseguiu sem gritar, sem perder a calma. Você sempre me tratou como um fardo, e por anos eu aceitei. Me anulei, escondi minhas dores, engoli minhas lágrimas, tudo porque eu acreditava que era meu papel como mãe suportar tudo. Mas hoje, aqui, eu percebi que não devo mais me anular. Não devo mais esperar por algo que você não pode me dar. Respeito. Os convidados ouviram em choque. Alguns enxugavam lágrimas discretas. Teresa continuou. E não, Marcelo, eu não vou te perdoar. O perdão é para aqueles que se arrependem. E você nunca demonstrou arrependimento. Você não me respeita, não me honra, não reconhece quem sou. Então, a partir de hoje, eu vou me respeitar. Eu vou me amar e não vou mais implorar pelo amor de um filho ingrato. As palavras cortavam mais fundo que qualquer tapa. Marcelo, acostumado a dominar situações com dinheiro e poder, estava de mãos atadas, exposto diante de todos. A mãe, a quem ele sempre tratou como frágil, agora era a única que tinha força suficiente para derrubá-lo. Você pode ter dinheiro, status, amigos que te bajulam, mas nada disso vai preencher o vazio que existe em um homem que não respeita a própria mãe. Hoje, você perdeu algo que nunca vai poder comprar. Perdeu a honra de ter ao seu lado a mulher que deu a vida por você. Houve um instante de silêncio pesado, e então aplausos ecoaram por toda a igreja. Não eram apenas por Carolina, nem apenas por Teresa. Eram aplausos pela coragem, pela verdade dita sem medo, pela força de uma mãe que finalmente se colocou em primeiro lugar. Marcelo, derrotado, abaixou a cabeça. O milionário poderoso não passava de um menino perdido diante da grandeza da mulher que nunca soube valorizar. Quando os aplausos cessaram, a igreja parecia respirar um novo ar. O casamento havia acabado. Mas algo muito maior havia acontecido. Carolina seguiu ao lado de Dona Teresa, oferecendo apoio e carinho. A imagem da noiva de branco ajoelhada diante da mãe do noivo ainda permanecia viva na mente de todos. Uma cena de dignidade contra a arrogância. Dona Teresa, emocionada, olhou para a noiva e disse baixinho: "Obrigada, minha filha. Você mostrou o que é respeito de verdade." Carolina sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu só fiz o que era certo. A senhora nunca deveria ter passado por isso." Naquele instante, Teresa sentiu algo dentro de si mudar. Durante toda a vida, ela havia se anulado em nome do filho. Engolira humilhações, aceitado desprezos, acreditando que esse era o papel de uma mãe. Mas agora, diante de todos, ela percebeu que não precisava mais carregar essa cruz sozinha. Ela não podia mudar o coração do filho, mas podia mudar a forma como trataria a si mesma. Respirou fundo e falou:
Não apenas para Marcelo, mas para todas as mulheres presentes. Muitas vezes nós, mães, nos anulamos por nossos filhos. Colocamos a vida deles acima da nossa, esquecemos de quem somos, esquecemos de nos amar. Fazemos isso acreditando que, um dia, eles vão reconhecer. Mas filhos ingratos existem, e nenhum sacrifício é suficiente para eles. Hoje eu aprendi que não posso continuar me diminuindo por alguém que nunca soube me valorizar. Eu vou viver a minha vida, vou me cuidar, vou me amar. Porque se eu não me amar, ninguém mais fará isso por mim. Essas palavras ecoaram como um sermão. Várias mulheres se emocionaram, algumas enxugavam lágrimas, outras balançavam a cabeça em concordância. Era como se cada frase fosse dita diretamente a elas. Marcelo, em silêncio, sentiu o peso da lição. Ele podia ter fortuna, mas naquele momento perdeu algo que nenhum dinheiro compraria. O respeito da própria mãe e da mulher que deveria ser sua esposa. Dona Teresa então completou: que esta cena sirva de lição. O amor de mãe é grande, mas não é infinito. Chega um dia em que precisamos lembrar que também somos mulheres, que também merecemos respeito, carinho e dignidade. E agora eu falo com você que está me ouvindo. Quantas mães você conhece que se anulam pelos filhos, mesmo sendo maltratadas? Compartilhe essa história para que mais mulheres entendam que amor próprio também é um ato de coragem. Se essa história tocou você, curta, se inscreva e deixe seu comentário. O que você faria se fosse essa mãe? Porque no fim, não é sobre dinheiro, status ou aparência. É sobre respeito e amor verdadeiro. O som metálico da tesoura cortando o ar soou como ameaça. Dona Elza Nogueira, 71 anos, estava sentada no chão frio da sala, sobre o piso claro que refletia a luz da tarde. O vestido florido amassava-se sob o peso do corpo frágil, e suas mãos enrugadas tremiam apoiadas no colo. Cega havia mais de 15 anos, ela não precisava enxergar para sentir o perigo que se aproximava. Cada fio de cabelo parecia arrepiar-se em alerta. "Por favor, não corte meu cabelo", suplicou, a voz embargada, quase infantil. O pedido desesperado pairou no ar, mas não suavizou o sorriso de escárnio no rosto de Vanessa. A jovem segurava a tesoura com firmeza, inclinando-se sobre a idosa como quem saboreava a crueldade. A luz que entrava pelas janelas da sala iluminava seus olhos frios. "Você sempre se acha tão importante, Dona Elza", murmurou, quase num sussurro venenoso. "Mas hoje vai aprender que não manda em nada." Para qualquer pessoa de fora, a cena parecia impensável. Uma mulher elegante, futura esposa de um empresário promissor, ameaçando cortar os cachos de uma senhora cega que sempre cuidara do cabelo com carinho e orgulho. Para Elza, aqueles cachos eram mais do que estética. Eram memória viva de sua identidade como mulher negra, eram o símbolo de força e de beleza que ela carregava desde menina. Até sem enxergar, gostava de tocar nos fios, sentir a textura, lembrar da juventude em que os penteava na janela de casa, ouvindo samba no rádio. Vanessa sabia disso. Sabia que o cabelo era o ponto mais sensível da sogra. E por isso escolhera esse alvo. O desejo dela não era apenas humilhar, era arrancar um pedaço da dignidade de Elza, enfraquecer sua alma, minar sua resistência. "Não precisa fazer isso." A idosa tentou insistir, agarrando o vestido com força, como se pudesse se proteger. "Eu nunca quis brigar com você. Só peço respeito." Mas Vanessa riu. "Respeito? Você nunca me respeitou. Sempre me olhou de cima. Sempre corrige meu jeito com os empregados. Sempre atrapalha. Você queria que eu me sentisse pequena, mas agora é você que vai se sentir assim." O clique da tesoura ecoou, cortando o ar, e uma mecha de cabelo deslizou pelo ombro de Elza até cair no piso. Ela levou a mão à cabeça, sentindo o vazio, e lágrimas quentes escorreram-lhe pelo rosto enrugado. "Não, por favor", repetiu, a voz já quebrada. Vanessa respirava fundo, excitada pelo poder que exercia. Era como se cada fio cortado fosse uma vitória contra a sogra.
e dentro de si alimentava uma certeza. Precisava afastar aquela mulher da vida de Gustavo. Sabia que enquanto Elsa tivesse voz, jamais seria a dona absoluta da casa. Da porta, Dalva, a cozinheira, observava em silêncio. Tinha vindo chamar as duas para o almoço, mas ao se deparar com a cena, sentiu o coração disparar. Quis intervir, mas sabia que a patroa, frágil e cega, poderia ser ainda mais machucada se ela enfrentasse Vanessa ali. Então recuou, escondida atrás da porta entreaberta, com os olhos marejados. A cada corte, Elsa lembrava da infância pobre no subúrbio, quando sua mãe dizia: "Cuide dos seus cachos, minha filha, eles são sua coroa." E agora, aos 71 anos, ver essa coroa ser arrancada de forma tão cruel era como perder um pedaço da própria alma. Foi nesse momento que passos firmes soaram pelo corredor da mansão. A porta de entrada bateu atrás de Gustavo, que voltava mais cedo do trabalho. Ele tinha planejado uma surpresa: trazer flores e um bolo para o aniversário da mãe. O sorriso que carregava, no entanto, desmanchou-se ao ouvir o choro abafado vindo da sala. "Mãe!" chamou, apressando o passo. Quando dobrou a esquina e a cena surgiu diante dele, seu mundo parou. A mãe caída no chão, com lágrimas escorrendo, mechas de cabelo espalhadas pelo piso claro. Vanessa, tesoura em mãos, inclinada sobre ela. O sangue de Gustavo ferveu. "O que você pensa que está fazendo?" gritou, sua voz ecoando pela sala como um trovão. Vanessa congelou. A tesoura tremeu entre os dedos. Dona Elsa, ao ouvir a voz do filho, estendeu a mão em direção a ele, como quem encontra ar depois de quase se afogar. O grito de Gustavo ecoou pela sala como um trovão, fazendo até os pássaros lá fora levantarem voo das árvores vizinhas. Vanessa engoliu em seco, mas logo recompôs a postura. Tentou esconder a tesoura atrás do corpo, como se fosse possível apagar o que estava diante dos olhos dele. "Gustavo, amor, não é o que você está pensando", disse com a voz mansa, ensaiada, como quem tenta domar uma fera. Sua mãe se exaltou e eu só tentei ajudá-la a se acalmar. Ele avançou, os olhos faiscando de raiva. "Ajudar?" repetiu incrédulo. "Isso é ajudar? Minha mãe está caída no chão, chorando, com o cabelo cortado, e você tem coragem de dizer que é ajuda?" Dona Elsa tentava se recompor, mas a emoção era maior. "Meu filho, eu pedi tanto para ela não fazer", murmurava entre soluços. Gustavo se ajoelhou ao lado da mãe, segurando-lhe o rosto com cuidado. Ao ver de perto as mechas cortadas, o coração se despedaçou. Era como se alguém tivesse arrancado um pedaço da história dela. "Calma, mãe, eu estou aqui", disse com a voz embargada. "Ninguém mais vai encostar em você." Levantando-se, virou-se para Vanessa, que recuou um passo. "Eu sempre defendi você. Sempre. Mesmo quando ouvi comentários. Mesmo quando minha mãe me alertava. E é assim que você agradece. Humilhando uma mulher de 71 anos cega dentro da própria casa." Vanessa sentiu a máscara escorregar. A voz doce desapareceu, dando lugar ao tom ácido. "Ela nunca me respeitou, Gustavo. Sempre me tratou como intrusa, sempre apontou meus defeitos, sempre quis me colocar no meu lugar. Eu só quis mostrar que não sou fraca." Gustavo respirou fundo, lutando para não perder o controle. Mostrar força não é pisar em quem não pode se defender. Isso é covardia. Dalva, que ainda observava da entrada, não conseguiu mais se calar. "Doutor Gustavo, eu vi tudo", disse, entrando na sala com passos decididos. Dona Elsa só pediu respeito e a moça fez isso de propósito. O rosto de Vanessa enrubesceu. "Cala a boca, empregada!" disparou, apontando para Dalva. "Você não sabe do que está falando", mas Gustavo não deixou passar. "Ei!" gritou, a voz mais firme que nunca. "Não ouse falar assim com ela. Dalva é mais leal a essa casa do que você jamais foi." Vanessa mordeu os lábios, irritada. "Você vai acreditar nelas? Vai jogar fora tudo o que construímos por causa de um mal-entendido?" "Isso não é mal-entendido", respondeu Gustavo, aproximando-se.
Eu vi com meus próprios olhos. E se você tivesse um pingo de arrependimento, largaria essa tesoura e pediria perdão agora. Ela hesitou, mas em vez de se desculpar, riu com deboche. Perdão? Para essa velha que só sabe me criticar? Não, Gustavo. Ou você escolhe a mim, ou escolhe viver preso à sombra dela para sempre. O silêncio que se seguiu foi denso. O coração de Gustavo batia forte, mas a resposta veio sem titubear. Eu já fiz a minha escolha, e acredite, não é você. Vanessa arregalou os olhos, como se não acreditasse. Pela primeira vez, percebeu que o controle escapava de suas mãos. Largou a tesoura no chão com força e saiu pisando duro pela sala, deixando para trás um rastro de raiva. Gustavo voltou-se para a mãe, ajudando-a a se levantar com delicadeza. Vamos entrar, mãe. Você precisa descansar. Dona Elsa, ainda trêmula, passou a mão nos cabelos irregulares e suspirou fundo. Eu sabia que isso ia acontecer, filho. Tentei te alertar tantas vezes, mas você estava apaixonado demais para enxergar. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu falhei com a senhora, confessou. Mas prometo que nunca mais vai passar por isso. Dalva se aproximou, emocionada. Dona Elsa, a senhora não está sozinha. Todo mundo aqui viu o que ela fez. Nós vamos estar do seu lado. A idosa sorriu entre lágrimas, sentindo-se protegida pela primeira vez em muito tempo. E Gustavo, firme, percebeu que a vida dele mudava ali. O amor que antes sentia por Vanessa dava lugar à determinação de proteger a mãe, custasse o que custasse. A mansão parecia respirar aliviada depois que Vanessa saiu batendo os portões. Mas o silêncio que ficou não trouxe paz completa. Gustavo ajudou a mãe a se deitar, ajeitando o travesseiro e cobrindo-a com o lençol leve. Dalva preparou um chá calmante e deixou ao lado da cama. Dona Elsa segurou a mão do filho por um instante antes de fechar os olhos. Só quero dormir em paz, murmurou. Gustavo a observou, o peito apertado. Pensava em quantas vezes ignorara os sinais, em quantas ocasiões defendeu Vanessa quando deveria ter escutado a própria mãe. Agora, a realidade estava escancarada diante dele, e a culpa pesava como uma âncora. Do lado de fora, Vanessa andava apressada pelas ruas arborizadas do Leblon. Os saltos ecoavam no asfalto, e cada passo era carregado de fúria. Como ousava Gustavo falar com ela daquela forma? Como ousava escolher a mãe em vez dela? Em sua mente, a rejeição era insuportável. Precisava virar o jogo. Naquela noite, já em seu apartamento moderno, Vanessa se trancou na sala e começou a rabiscar em um caderno. Traçava planos, imaginava como poderia enfraquecer Gustavo. Ele acha que vai se livrar de mim assim? Murmurava para si mesma. Pois vai aprender que comigo não se brinca. Enquanto isso, na mansão, Dalva e Gustavo conversavam na cozinha. Doutor, ela não vai parar fácil, alertou a cozinheira. Essa moça é vingativa. Já ouvi ela falando coisas horríveis quando a senhora Elsa não estava por perto. Gustavo apoiou as mãos na bancada de mármore exausto. Eu sei, Dalva, mas agora acabou. Eu vi quem ela é. Se tentar qualquer coisa, vou enfrentar. Dalva assentiu, mas por dentro temia. Conhecia gente como Vanessa. Quanto mais contrariada, mais perigosa se tornava. No dia seguinte, as primeiras movimentações começaram. Vanessa ligou para amigos em comum, chorando e contando sua versão da história. A mãe dele me odeia desde o início, dizia, com a voz trêmula. Hoje ela me acusou de coisas terríveis, inventou que eu quis humilhá-la. Eu só tentei ajudar, mas ela me empurrou e caiu. Gustavo acreditou nela e me expulsou. As palavras eram calculadas. Vanessa sabia como manipular. Usava sua aparência frágil para convencer os outros de que era vítima. Em pouco tempo, comentários começaram a circular nos grupos de WhatsApp e nas rodas sociais. Será que Dona Elsa está ficando confusa por causa da idade? Será que Gustavo foi injusto com Vanessa? Na mansão, Gustavo percebeu a mudança. Recebeu ligações de colegas de trabalho e até de clientes, perguntando se era verdade que sua mãe estava com problemas de memória.
A raiva ferveu. Vanessa estava tentando destruir a reputação da própria mãe dele para se salvar. Essa mulher não tem limites, desabafou com Dalva. Primeiro tenta humilhar minha mãe, agora espalha que ela está perdendo a sanidade. Dalva balançou a cabeça. É como eu disse, doutor. Ela quer fazer parecer que Dona Elsa é doida, para que ninguém acredite no que aconteceu. Enquanto Gustavo tentava lidar com os boatos, Dona Elsa mantinha a serenidade. Meu filho, não se deixe abalar, disse, tocando a mão dele. Quem me conhece sabe quem eu sou. A verdade tem força própria. Mas por dentro, ela também sentia o peso. Sofria não apenas pelo ataque pessoal, mas por ver o filho sendo envolvido em tanta dor. À noite, sozinho no escritório, Gustavo se debruçou sobre a mesa. A imagem da mãe no chão da sala, implorando para não cortar o cabelo, não saía da cabeça. Jurou a si mesmo que faria tudo para protegê-la, ainda que tivesse que enfrentar uma guerra contra Vanessa. E mal sabia ele que essa guerra estava só começando. Do outro lado da cidade, Vanessa, diante do espelho, ajeitava a maquiagem com perfeição. Seus olhos refletiam ódio e determinação. Você vai se arrepender, Gustavo, sussurrou, quase como uma promessa. Os dias seguintes trouxeram uma aparente calmaria à mansão, mas todos sabiam que era apenas o silêncio antes da tempestade. Dona Elsa tentava retomar sua rotina. Acordava cedo, caminhava lentamente pelo jardim, sentindo o cheiro do jasmim e do manacá, e depois se sentava na varanda para ouvir rádio. Dalva fazia de tudo para distraí-la, preparando bolos e conversando longamente, mas o semblante da idosa permanecia preocupado. Gustavo, por sua vez, estava sempre com o celular na mão. A cada notificação, o coração acelerava. Muitos conhecidos passaram a se afastar. Alguns não respondiam mais suas mensagens, outros apenas cumprimentavam com frieza. Ele sabia que Vanessa espalhava sua versão da história, mas não imaginava a intensidade. Numa manhã, recebeu uma ligação inesperada de um colega de faculdade. Gustavo, estou ligando porque estou ouvindo coisas estranhas, disse o homem. Vanessa comentou em uma reunião que sua mãe anda confusa, que às vezes nem lembra o próprio nome. É verdade? O sangue de Gustavo ferveu. Claro que não é verdade. Minha mãe é lúcida, inteligente, só não enxerga. Isso é mais uma mentira dela. Desligou o telefone com raiva, andando de um lado para o outro no escritório. Ela não vai descansar enquanto não destruir a imagem da minha mãe, murmurou. Enquanto isso, Vanessa trabalhava nos bastidores. Marcava encontros com amigas influentes em cafés do Leblon, sempre no papel de vítima. Sentava-se diante delas, suspirava fundo e com lágrimas cuidadosamente ensaiadas dizia: eu só tentei amar Gustavo, mas a mãe dele me rejeitou desde o início. Ela me vê como ameaça, inventa coisas terríveis e agora me pintam como vilã. Algumas amigas se compadeciam, outras desconfiavam, mas o veneno já havia sido lançado. Na mansão, Dalva trouxe más notícias ao jantar. Doutor Gustavo, ouvi no mercado 2 senhoras comentando que Dona Elsa estava perdendo a memória. Disseram que Vanessa contou que ela anda confundindo as pessoas. Dona Elsa suspirou, erguendo a cabeça com dignidade. Deixe que falem. Quem me conhece de verdade não vai acreditar. Mas Gustavo não conseguia se conformar. Não é justo, mãe. A senhora não merece isso. No fundo, ele também temia que a opinião pública pudesse afetar seus negócios. Investidores eram sensíveis a boatos, e Vanessa sabia disso. Certa tarde, o pior aconteceu. Um jornalista local ligou para Gustavo pedindo uma entrevista. Estamos investigando rumores de maus-tratos contra a senhora Elsa, disse em tom sério. A fonte nos informou que há conflitos na família e que a idosa sofre perseguição dentro de casa. Gustavo quase deixou o telefone cair. Isso é absurdo. Minha mãe é a pessoa mais respeitada desta casa. A única perseguição que existe aqui é contra ela, e quem promove é Vanessa. O jornalista agradeceu, mas o estrago estava feito.
Se o boato chegara à imprensa, era sinal de que Vanessa estava jogando pesado. Naquela noite, Gustavo reuniu todos na sala de estar. Precisamos estar preparados, disse, olhando para a mãe, para Dalva e para seu Jaime. Vanessa vai tentar de tudo para nos destruir, mas não vamos recuar. Dona Elza, serena, apertou a mão do filho. A verdade é a nossa arma. Não tenha medo. Apesar das palavras firmes da mãe, Gustavo não conseguiu dormir. Caminhou pela casa na madrugada, lembrando de cada detalhe da cena na sala. O som da tesoura ainda ecoava na mente. Ele sabia que precisava agir com estratégia, não apenas com emoção. Do outro lado da cidade, Vanessa preparava sua próxima jogada. Sentada diante do computador, digitava um e-mail para um dos sócios da empresa de Gustavo. O tom era insinuante, cheio de meias-verdades, sugerindo que ele estava emocionalmente instável por conta de problemas familiares. O objetivo era claro: minar a confiança profissional dele. Ao apertar o botão enviar, sorriu satisfeita. Agora vamos ver quem realmente perde tudo, murmurou com os olhos brilhando de rancor. Na manhã seguinte, Gustavo recebeu uma ligação de seu sócio mais antigo, Álvaro. A voz dele estava carregada de preocupação. Gustavo, preciso ser sincero. Recebi um e-mail estranho sobre você. Dizia que sua vida pessoal está fora de controle e que talvez isso afete os negócios. Está acontecendo alguma coisa? Gustavo fechou os olhos e inspirou fundo. Álvaro, isso é coisa da Vanessa. Ela está tentando me destruir depois de tudo que fez com a minha mãe. Não acredite nessas mentiras. Do outro lado da linha, houve um silêncio breve antes da resposta. Confio em você, mas o mercado é cruel. Precisamos de provas de que é ela quem está por trás disso, senão podem começar a questionar sua liderança. A conversa terminou, deixando Gustavo ainda mais tenso. Ao desligar, viu Dona Elza entrar na sala, guiada pela bengala. Filho, não se deixe abalar, disse com a voz calma. Quem anda na verdade não precisa temer a mentira. Ele segurou a mão dela com firmeza. Eu não temo por mim, mãe. Eu temo pela senhora. Essa mulher é capaz de qualquer coisa. Enquanto isso, Vanessa avançava com seu plano. Postou nas redes sociais uma longa mensagem sobre relacionamentos tóxicos e famílias controladoras, sem citar nomes. A publicação rapidamente recebeu centenas de comentários de apoio, muitos sem saber da verdadeira história. Dalva mostrou a postagem a Gustavo, indignada. Olha isso! Ela está se fazendo de vítima. Gustavo cerrou os punhos. Eu não vou permitir que ela continue manipulando as pessoas. Naquela tarde, ele decidiu reunir os vizinhos e funcionários mais próximos na mansão. Queria que todos ouvissem diretamente dele e de sua mãe o que realmente havia acontecido. O salão de estar encheu-se de rostos conhecidos, alguns curiosos, outros solidários. Dona Elza, com a dignidade que sempre carregava, sentou-se em posição de destaque. Gustavo abriu a reunião. Sei que muitos ouviram histórias sobre minha mãe. Quero deixar claro, tudo o que circula é mentira. Minha mãe é lúcida, forte e digna. Quem a atacou foi Vanessa, e todos aqui sabem disso. Dalva confirmou, contando o que presenciara. Seu Jaime também falou, relatando as humilhações veladas que presenciou. Ao final, Dona Elza ergueu a voz. Não me deixem ser tratada como louca. Perdi a visão, mas nunca perdi a razão. O que me dói não é só o cabelo cortado, é o respeito arrancado. As palavras tocaram fundo. Muitos vizinhos se emocionaram, e alguns até se ofereceram para testemunhar a favor da família, caso fosse necessário. Foi nesse momento que Gustavo, cansado, mas firme, se voltou como se falasse diretamente com quem ouvia aquela história pela primeira vez. E agora, eu quero falar com você que está assistindo. O que você faria no lugar de Gustavo? Enfrentaria uma pessoa que parece encantadora por fora, mas cruel por dentro, para defender sua mãe? Ou se calaria com medo de perder tudo? Me conta aqui nos comentários de onde você está acompanhando essa história. Quero muito ouvir a sua opinião.
E claro, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Isso ajuda muito a levar histórias assim para mais pessoas. Depois do encontro, Gustavo sentiu que parte do peso saía de suas costas. Viu, mãe? Disse, sorrindo levemente. Eles acreditaram em você e não na mentira dela. Dona Elsa sorriu de volta. A verdade sempre encontra espaço, meu filho. Mas no fundo, Gustavo sabia que Vanessa não desistiria tão fácil. Do outro lado da cidade, ela observava tudo pelas redes sociais e mordia os lábios de raiva. Quer me expor? Pois agora vai ver do que sou capaz, murmurou, planejando sua próxima jogada. Vanessa passou os dias seguintes tramando em silêncio. O sorriso doce com que costumava encantar Gustavo havia desaparecido. No lugar, surgira um olhar frio, calculista, que só mostrava sua verdadeira face quando estava sozinha diante do espelho. Quer me derrotar? Murmurava, encarando o próprio reflexo. Pois eu vou arrancar tudo o que ele mais ama. Naquela semana, Gustavo marcou uma reunião importante em sua empresa de tecnologia, localizada em um prédio moderno na Barra da Tijuca. O encontro definiria novos contratos e sua imagem estava em jogo. Vanessa soube do compromisso e viu nisso a oportunidade perfeita. No mesmo dia, bateu à porta da mansão de Dona Elsa. Dalva estranhou, mas a moça apareceu vestida de forma simples, com uma blusa branca e uma saia discreta, tentando parecer humilde. Vim trazer flores para Dona Elsa. Quero fazer as pazes, disse forçando um tom meigo. Dalva hesitou. Não sei se é boa ideia. Por favor, Dalva, eu só quero um minuto. Insistiu, segurando o buquê com firmeza. Com o coração apertado, Dalva acabou permitindo. Vanessa entrou devagar, os olhos girando pelo ambiente até alcançar o jardim onde Dona Elsa estava sentada, ouvindo os passarinhos. Dona Elsa, começou com a voz doce. Eu errei. Vim pedir perdão. A idosa inclinou levemente a cabeça, como se tentasse decifrar o tom escondido por trás das palavras. Perdão é coisa séria, menina. Não se pede com a boca se o coração continua fechado. O rosto de Vanessa endureceu por um instante, mas logo retomou a máscara de humildade. Aproximou-se e se ajoelhou diante da sogra, colocando as flores em seu colo. Eu só quero ser aceita. Gustavo é minha vida, e a senhora sempre foi um obstáculo, mas eu posso mudar. Dalva, observando da porta, sentiu um arrepio. Algo não parecia certo. O buquê era bonito demais para quem vinha de coração leve. Aproximou-se e notou um detalhe estranho. Entre as flores havia espinhos cortados de maneira irregular, como se alguém tivesse manipulado de propósito. Dona Vanessa, que flores são essas? Perguntou desconfiada. Não se meta, rosnou Vanessa, deixando escapar sua fúria por um segundo. Foi nesse momento que Dona Elsa, com a calma de quem enxerga além dos olhos, ergueu a mão e retirou o buquê do colo. Pode enganar meu filho, mas não a mim. Eu não preciso ver para sentir quando a intenção é venenosa. Vanessa se levantou bruscamente, jogando o buquê no chão. Os espinhos se espalharam sobre as pedras, revelando que estavam amarrados com arame. Dalva recuou, assustada. A senhora vai se arrepender de ter me enfrentado, cuspiu Vanessa, os olhos faiscando. Vou fazer Gustavo acreditar que a senhora é louca. Nesse instante, passos fortes ecoaram no corredor. Gustavo havia voltado mais cedo da reunião. Ao ouvir as últimas palavras, congelou na entrada do jardim. O olhar dele percorreu a cena. O buquê no chão, os espinhos espalhados, a expressão feroz de Vanessa e a tranquilidade de sua mãe. O que significa isso? Perguntou, a voz grave, quase um rugido. Vanessa se virou, tentando recuperar o controle. Gustavo, meu amor, não é o que parece. Eu só trouxe flores. Sua mãe me acusou sem motivo, mas Dalva apontou para os arames no chão. Isso não são flores de reconciliação. Isso é armadilha. O silêncio pesou. Gustavo se aproximou devagar, pegou um dos espinhos e o ergueu diante do rosto de Vanessa. Armadilha? É isso que você estava preparando para minha mãe? Vanessa tentou tocar sua mão, mas ele recuou. Não, Gustavo,
Eu só queria provar meu amor. Ela me odeia, você sabe. Eu perdi o controle, mas foi por causa do medo de te perder. As palavras não surtiram efeito. Gustavo olhou para sua mãe, que permanecia serena, e depois para Dalva, que balançava a cabeça em reprovação. O coração dele parecia finalmente acordar de um longo torpor. Acabou, Vanessa, disse firme. Hoje você saiu do papel de vítima e mostrou quem realmente é. Ela arregalou os olhos, incrédula. Você não pode me expulsar assim. Eu sei segredos sobre você, Gustavo. Sei mais do que imagina. Mas ele não recuou. Então use-os. Prefiro perder tudo do que perder minha mãe. As palavras caíram como pedra. Vanessa, tremendo de raiva, recuou alguns passos, mas seu olhar deixou claro que ainda não desistira. Vanessa saiu do jardim com passos pesados, os saltos ecoando no piso de mármore da mansão. A porta bateu atrás dela, mas a tensão não se dissipou de imediato. Gustavo permaneceu imóvel por alguns segundos, segurando o espinho entre os dedos, até soltá-lo no chão. Respirou fundo, como quem desperta de um pesadelo. Dona Elsa, ainda sentada no banco de pedra, inclinou a cabeça para o lado. Ela foi embora? Perguntou serena. Foi, mãe, respondeu Gustavo, a voz embargada. Mas eu me sinto um idiota por não ter visto antes. Dalva se aproximou, colocando a mão no ombro dele. O amor cega, Dr. Gustavo, mas ainda bem que não cega para sempre. Ele se ajoelhou diante da mãe, segurando suas mãos frágeis. Me perdoa, mãe. Eu não devia ter duvidado da senhora. Eu devia ter escutado cada vez que tentou me alertar. Um sorriso doce surgiu nos lábios de Dona Elsa. Meu filho, o perdão já estava dado antes mesmo de você pedir. O importante é que a verdade veio à tona. As lágrimas desceram pelo rosto de Gustavo. Ele abraçou a mãe com força, sentindo o cheiro suave de sabonete de alfazema que sempre a acompanhara. Era como voltar para casa depois de anos de distância, mesmo morando sob o mesmo teto. Dalva recolheu os espinhos espalhados no jardim, jogando-os em um saco. Melhor tirar isso daqui para não machucar ninguém, disse baixinho. O silêncio que se seguiu foi leve, diferente de todos os anteriores. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão parecia respirar em paz. No dia seguinte, Gustavo tomou uma decisão definitiva. Pediu demissão a Vanessa de todos os projetos que haviam começado juntos e comunicou aos amigos que o noivado estava terminado. Alguns tentaram questionar, outros ficaram surpresos, mas ele não se importou. Sua prioridade estava clara: proteger a mãe. Dona Elsa, mesmo cega, percebeu a mudança no tom de voz do filho, na firmeza com que passou a conduzir a casa, no cuidado redobrado que tinha com ela. Não se tratava apenas de cortar laços com Vanessa, mas de reconstruir a confiança que havia sido corroída. Naquele domingo, Gustavo preparou um almoço simples, mas feito por ele mesmo. Arroz soltinho, frango assado, salada fresca. Sentaram-se à mesa ele, a mãe e Dalva. O clima era leve, com risadas surgindo naturalmente. "Tá vendo, meu filho?" disse Dona Elsa, rindo ao experimentar o tempero. "Você até que leva jeito. Se precisar, vira o cozinheiro", respondeu ele, sorrindo pela primeira vez em semanas. Dalva, emocionada, enxugou discretamente os olhos. Sabia que testemunhava um renascimento. E você que está acompanhando essa história, já passou por uma situação em que alguém que você ama não acreditou em você? O que faria no lugar de Gustavo? Me conta nos comentários de onde você está assistindo, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre essa mensagem. Os dias seguintes foram de silêncio por parte de Vanessa. Mas uma tarde, chegou uma notificação no celular de Gustavo. Uma mensagem curta, carregada de veneno. "Você pensa que venceu, mas eu vou voltar." Ele não respondeu. Mostrou o celular para a mãe, que apenas apertou sua mão e disse: "Quem vive de ódio se destrói sozinho." Nós seguimos em frente. Essas palavras ecoaram fundo em Gustavo. Não adiantava alimentar o medo do que Vanessa poderia fazer. A melhor forma de vencê-la era viver em paz, ao lado da mãe.
honrando cada batalha que ela já havia enfrentado. Algumas semanas depois, em uma missa de domingo na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, Gustavo acompanhava Dona Elza pelo braço. Ao final da celebração, uma vizinha comentou: "Dona Elza, a senhora parece mais radiante." E ela respondeu com simplicidade: "É porque agora meu filho voltou a me enxergar, não com os olhos, mas com o coração." Gustavo sorriu ao ouvir aquilo. Sentiu-se pequeno e, ao mesmo tempo, imenso. Percebeu que, apesar de todos os erros, ainda tinha a chance de recomeçar. Naquele dia, ao voltarem para casa, encontrou na porta do quarto da mãe uma tesoura antiga, guardada em uma caixa de madeira. Elza a havia pedido a Dalva que trouxesse de um armário esquecido. "Filho, guarda isso, não para usar, mas para lembrar. Essa tesoura não é mais ameaça, é símbolo. Representa o que quase me feriu, mas também o que você venceu." Ele aceitou o presente com reverência. Guardou-o na gaveta de sua escrivaninha, como um juramento silencioso de nunca mais permitir que alguém transformasse a fragilidade da mãe em alvo. E é assim que, às vezes, as maiores batalhas da vida não são vencidas em tribunais ou negócios, mas no coração. Gustavo aprendeu que proteger quem o ama era a verdadeira riqueza. Dona Elza, mesmo cega, mostrou que enxerga mais do que muitos de nós. Quantas vezes deixamos que paixões ou ilusões nos afastem de quem realmente importa? E se hoje fosse o momento de você olhar para alguém que ama e dizer: "Eu estou aqui, ninguém nunca vai te machucar"? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal. Porque histórias como essa nos lembram que amor e respeito valem mais que qualquer fortuna.